Muito bem, agora estamos ao vivo. Agora vai. Alô, Ângelo. Tudo certo? Mas então certo. O pessoal tá me ouvindo bem? Hum, tô ouvindo, tô ouvindo. Agora tá melhor. Você também Pessoal tá que está tranquilo? assistindo aí agora também. Sim, Ah, tô bem também. então tá certo. Então, já dando boas-vindas ao pessoal que já tá aqui, né? E que assim possamos seguir a live. A primeira live do Formação. Se apresente Ah, aí, tudo moço. bem. Fala um pouco aí de você, do seu apostolado, como que Ah, então. começou. Depois eu falo da sociedade, Beleza. depois a gente começa. Então, meu nome é William, né? Como o Ângelo já disse. Sou de Cambé, Paraná. E né, já faz alguns meses, né, 3 meses, na verdade, que iniciei o apostolado do Formação da Consciência. O objetivo da Formação da Consciência, a princípio, não era nem produzir um conteúdo de seriedade, era simplesmente só postar algumas citações, né, de pessoas que, digamos, foram importantes, né, para a minha própria formação também. E a princípio era só para fazer isso, né? Sim. Aí, conforme foi passando o tempo, né? O Anjo acompanhou desde o princípio. Depois ele descobriu, né? Quando chegou aos 1.000 seguidores, né, quem era. Eu fiz fiz todo um mistério, Uma é, expectativa. toda uma expectativa. Eu já desconfiava Aí quem era. fizeram toda uma expectativa. E aconteceu que deu tudo certo, né? Postei algumas coisinhas que me renderam menções nos stories do Rodrigo Gurgel, do Silvio Grimaldo, da Sociedade Nilma, né? Do Quem Não, dera a mas, sociedade. mas grande parte dos meus Ah, seguidores vem de vocês também, né? Então, aí aham. digamos a coisa ficou mais séria, né? Assim, nossa, já cheguei a 1.000 seguidores, né? Assim, agora tem que fazer uma coisa mais de verdade, né? É. Mais sério. Entendi. Agora fale aí da Nilma e de Vossa Excelência. Vou falar só da Nilma. Então, a Sociedade Nilma começou em 2017. Na verdade, começou aqui no Uhum. Instagram, né? A gente começou com o intuito de divulgar o legado de Newman, uma vez que ele já era beato, né? Ele foi beatificado, não, ele foi beatificado no ano de 2010 e foi canonizado no ano Sim, passado, né? Então, nesse período aí, o meu diretor espiritual, o padre Tiago Henrique, visitou o local lá onde ele viveu os últimos anos da vida dele enquanto anglicano, né? Que ele ficou retirado em Litmore, lá na Inglaterra, para poder, né, refletir sobre esse processo de conversão dele e tal. Então, de 1843 a 1845, ele ficou retirado, vamos dizer assim, né, do meio social dele, e foi o período em que ele se converteu. Então, o meu diretor espiritual visitou esse local, e aí ele foi mandando fotos para mim, né, e falou, não, a gente precisa divulgar Newman aí no Brasil, porque ele é pouco conhecido. Foi a partir daí, a gente começou a Sociedade Newman aqui no Instagram, depois a gente criou o grupo Amigos de Newman lá no WhatsApp, que eu acho que a gente se conheceu, na verdade, lá nesse sim, grupo, foi né, nesse William? grupo. E basicamente é isso. O nosso legado, nossa missão, nosso objetivo é esse, né? Tornar Newman conhecido aqui no Brasil para que ele possa ser lido, estudado cada vez mais. Tão certo. Então, assim, futuramente a gente pretende
quem sabe traduzir, né, algumas obras dele, que ainda tem muita coisa para ser traduzida. Só que, a priori, a gente não tem uma equipe que tenha experiência nessa área, né, de Sim. publicação e tal, desse mercado editorial. Então, a gente está caminhando aos poucos. Então, a gente tem 3 anos de existência e nossa equipe aí conta com alguns membros de diversos locais aí do país. Então, cada um ajuda da medida do possível. É Sim, isso. muito bom. Afinal, o Thiago Henrique é o padre Thiago Monteiro? É isso mesmo? É o padre Thiago Monteiro, é o Blogueirinho do blogueirinho do Instagram. Instagram. Se vocês quiserem Blogueirinho do aí, pode. Instagram e o padre É, das o padre, respostas de namoro. Muito exatamente. bom. Mas enfim, né? Agora vamos conduzir ao assunto que é o principal da live, né? Newman e a consciência. Sim, Newman e a consciência. exato. Ô, William, a gente poderia fazer uma oração inicial, né, para que a gente não fale heresia daqui para frente, né? Porque de hoje em dia é meio perigoso a gente sair Pois falando é, coisa aí sem a pois inspiração é. do Espírito Santo. Então, vamos invocar o Espírito Santo. Eu faço o resto, né, para não ficar esse delay aí. E daí a gente Pode ser. começa, pode ser? Beleza. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então vai lá, manda ver, você começa. Eu sou só o Então vamos convidado. lá. Então, né? O tema da live é Newman e a consciência. Então, afinal, né? As pessoas costumam perguntar sempre. Igual, como o nome do meu perfil é Formação da Consciência, as pessoas perguntam o que é consciência? Aí de repente já aparece um perguntando, isso é pecado ou não é? Aí fica Aham. nisso, né? Às vezes eu dou umas respostas curtas e grossas, às vezes eu sou mais cordial. Afinal, né? O que é Uhum. consciência? Como, digamos, ela se desenvolve e para que ela serve, enfim, né? Igual, esses são os tópicos assim, que a gente vai tentar Uhum. discorrer ao decorrer dessa live. Então, ó, a consciência, olha só, já vou pegar uma. Daqui a pouco já vou pegar uma citação de Newman, né? No Grammar of Assent. É, mas primeiro comecemos com o catecismo. A consciência, de acordo com o catecismo da Igreja Católica, é o sacrário do nosso ser, onde Deus se comunica intimamente conosco. Assim, aí está já começando a importância da consciência. Né? A consciência, digamos, é o local onde Deus se comunica conosco, onde Ele está mais diretamente interferindo, né, e nos inspirando. E a consciência, ela não é aquilo, digamos, que provém já uma coisa inata, né? Isso a gente vai responder mais para o decorrer da live, mas não é uma coisa inata e é uma coisa que se desenvolve pelo exercício da nossa razão, né? Que por fim culmina naquilo lá que seria a religião natural, né? As leis naturais. Ela começa dessa maneira. A consciência tem uma função crítica, né, e judicial, né? Ou seja, traduzindo, a função dela é fazer uma iluminar os nossos atos, né? Para que nós não façamos É nos nos conduzir à conduzir à verdade. verdade. Na Nos verdade é conduzir isso, à né? verdade, iluminar nossos atos para que não agimos nos escuros, né? Coisa que até o Papa João Paulo II Sim, diz numa encíclica dele, né? A Veritatis Splendor, que a consciência é simplesmente uma luz exato. que nós encontramos na escuridão para nos conduzir à verdade. Agora, para Newman, eu vou ler aqui para Newman o que significa consciência. Para Newman, consciência significa a capacidade do homem para a verdade, a capacidade de reconhecer precisamente nas áreas de sua vida, de tomada de decisão, religião e moral, uma verdade, a verdade. Ao mesmo tempo, a consciência, a capacidade do homem de reconhecer a verdade, impõe-lhe a obrigação de seguir
o caminho da verdade, de buscá-la e de submeter a ela onde quer que a encontre. Aí tem uma citação de Newman muito impactante aqui, que ele fala o seguinte, né? Que nossa liberdade consiste em sermos cativos da verdade. Então, o papel da consciência, né, na vida de Newman foi muito relevante, porque desde o seu, o Papa Bento XVI, Papa Emérito Bento XVI fala, né, que Newman passou, vamos dizer assim, por 3 conversões, né? Foi a primeira conversão, vamos dizer assim, dele foi aos 15 anos de idade, quando ele se deparou, né, ele fala em Apologia Pro Vita Sua, que ele fala, né, que ele se deparou com dois únicos seres, né, que era ele mesmo e o Criador. Então, onde ele se deparou com isso? Na consciência, né? Então, futuramente ele vai ser declarado, né, se Deus permitir aí, nesse século ainda, doutor da consciência, porque ele desenvolve muito bem, né, como que a gente trabalha, né, e a gente lidar com a voz de Deus que age, né, no nosso interior através da consciência. Então, essa citação dele é bem marcante, né? Nossa liberdade consiste em sermos cativos da verdade. Exatamente. Prossiga aí, William. Desculpa Não, te interromper. interrupção necessária. E assim, né? Além de tudo, né? Consciência vem do latim conscire, né? Conscire é conhecer, né? A consciência em si se resume naquilo, né? Praticar o bem e evitar o mal. O resumo de toda consciência a gente já pode pegar pelo Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento a gente pode colocar a consciência como os 10 mandamentos, né? A questão dos nossos atos para com Deus, principalmente. No Novo Testamento, com a vida de Nosso Senhor, é os atos com o próximo. Ou seja, a consciência resume nisso, né? Deus e o próximo. Deus e o próximo. E nossas atitudes diante deles. Então, é uma coisa bem simplificada, né? Que, por fim, igual vai conduzindo normalmente as coisas. E fazendo um comentário importante de algo que eu vi hoje, né? Tava assistindo o noticiário, né? E as pessoas, né? Apareceu uma senhorinha, né? Aí que entra, né? O que o Newman chama de assentimento à verdade, né? A teologia por si só, igual, é algo mais nocional, algo mais, digamos, que argumenta essa situação. O assentimento, né? Aquilo que nós temos, é de tornar real a nossa prática da religião e a prática da consciência. Essa senhorinha, né, diante daquela situação, ela já estava, assim, né, o noticiário fazendo todo um palanque em cima dela, por causa que ela tinha perdido grande parte da sua casa, devido ao incêndio, né? Aí ela foi e falou assim, não, só entrego nas mãos de Deus, que tudo ficará bem. Aí assim, nossa, que situação, né? Às vezes a gente vai estar pensando assim, nossa, eu perdi minha casa, eu perdi tudo. A senhorinha fala assim, só me entrego nas mãos de Deus. É que é aquele primeiro ponto, aquele segundo ponto que você traria, né? Que é a fé, né? Essa entrega. Exato. Eu diria assim, né, que a consciência é o que faz o balanço entre a Aham, fé e a razão, né? Então, se a gente não tem uma consciência reta, a gente não consegue ter esse equilíbrio entre fé e razão. Então, Newman deixou um legado muito importante também nos seus sermões, né? Inclusive, tem até uma obra da Eclésia, se eu não me engano, é Fé e Preconceito, que ele é um conjunto, né, de vários sermões que ele lida muito bem com esse aspecto também, né? Da fé e da razão. Então, a condução, né, vamos dizer assim, a formação de uma consciência reta, ela é o que faz esse equilíbrio entre fé e razão, eu acredito que seja. Porque, assim, é importante a gente diferenciar, né, os conceitos de consciência, porque de hoje em dia a gente vive muito presente a questão do exato. relativismo, né? Então, a verdade hoje em dia, ela praticamente ela depende do ponto de vista de cada um, como se diz, cada um tem sua verdade, né? Então, hoje em dia, a gente vê muito isso nas redes sociais, né? A minha verdade é não sei o quê, a minha verdade é não sei o quê. Cada um tem uma, mas a gente sabe, enquanto católico, né, que existe a verdade única, né? Então, a gente que é quem? É uma pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo, né? Então, a nossa consciência, ela nos conduz a essa verdade.
Então não tem esse relativismo em que a Sim. gente vive, né? Tem até uma reflexão aqui, ó, a respeito disso, né? A noção de consciência tem muitas interpretações diversas, algumas contraditórias. Newman descreve a razão crucial para essas contradições, com as seguintes palavras: consciência, existem duas maneiras de considerar a consciência. Uma como mero tipo de senso de propriedade, um gosto nos ensinando a fazer isso ou aquilo, e outro como eco da voz de Deus. Agora, tudo depende dessa distinção. O primeiro caminho não é da fé, o segundo é a fé. Então, ele coloca muito bem isso, né? Quando a fé está presente, né, na consciência, ela nos conduz à verdade, nos conduz a Deus, né? Então, aí perguntaram, né? Qual é o ensinamento de Newman sobre a fé? É justamente isso. O papel da fé é fazer com que a consciência nos conduza à verdade plena, que é a pessoa de Jesus Cristo, né? Em uma outra colocação dele aí, ele coloca, né? É um tipo de senso de propriedade, um gosto nos ensinando a fazer isso ou aquilo, né? Então, quando há essa ausência da fé, aí a gente cai no questão do relativismo, né? Porque a pessoa é aquela possibilidade de escolher entre fazer o bem ou deixá-lo de fazer, né? Então, a pessoa é livre, né, para poder decidir, vamos dizer assim. Manda ver Então, aí, William. esse ponto é importantíssimo, que isso me lembra já, né, fazer um paralelo, né, à questão do pensamento de Newman com os irmãos Karamazov do Dostoiévski. O, o Ivan, né, que por fim mata o seu pai, né, para, digamos, simplesmente por uma paixão própria, né, se deixa levar pelo ódio e mata o seu pai. O Ivan, tanto o irmão dele, eram ateus, né? E o Ivan simplesmente seguiu sua filosofia. A filosofia do Ivan Karamazov era a seguinte: se Deus não existe, né? Então logo a moral também não existe. Se a moral não existe, posso fazer tudo o que eu quiser. E não tem uma direção para correr, né? Justa. Então ele vai, mata seu pai, segue a sua, digamos, né, a sua concepção com esse relativismo total, né? E por fim acaba acontecendo isso. E as questões que a gente vê, principalmente assim no meio da igreja hoje, e também além do meio da igreja e no meio da sociedade, é de que essa relativização não está só no meio social, né, só no meio da sociedade. Adentrou a igreja também. Adentrou também a vida dos fiéis leigos, Sim. né, principalmente. Porque eles estão mais em contato com o mundo. E essas concepções eles deixam se levar, né, por essas questões. E, principalmente, né, a questão do relativismo. Coisa que o Ben 16 tanto condenou, né, principalmente em muitas encíclicas dele, inclusive em uma que ele cita Newman. Né. O Bento XVI, né, desde o seu cardinalato, podemos dizer que é o maior expoente de John Henry Newman, que é uma coisa assim bem, Exato. bem interessante. E assim, esse relativismo ele atenta diretamente conosco no dia a dia. Por exemplo, na questão do respeito aos pais, que vai contra o quarto mandamento, né? Ou seja, essa vai desde o princípio, né? Assim, não, eu não, se Deus não existe, então eu posso fazer o que eu quiser. Aí nós vamos caminhando. E é algo cultural, né? Como a gente vive vamos dizer assim, né, numa sociedade que o cristianismo é algo Uhum, banal, né? Então acaba se tornando algo normal a questão do ateísmo, né? Do desprezo às coisas sagradas, né? Então, essa questão é, do relativismo, Newman combatia isso no tempo dele, que na verdade era o liberalismo exato. dentro da religião. Né? O que fez, na verdade, ele se converter foi justamente essa luta contra o liberalismo dentro da religião anglicana, né? Da igreja anglicana. Então, como ele combatia, né, esse liberalismo, ele começou a recorrer a quem? Aos padres da igreja, né, para poder verificar, porque ele acreditava o quê? Que a igreja anglicana era a via média entre o protestantismo, né, o calvinista e tal, e era a via média entre o protestantismo e o catolicismo romano. Então, à medida que ele foi estudando os padres da igreja, né, que ele foi
vamos dizer assim, trabalhando a sua razão, aí entra, né, a questão da fé e a razão. Na medida em que as duas caminham juntas, foi conduzindo ele ao conhecimento dessa Isso. verdade, né? Então, ele fala aqui, né? Newman prefere um caminho para Deus começando com consciência para as provas tradicionais da existência de Deus. Então ele foi buscando, né, nos padres da igreja esse conhecimento pleno realmente, né? Então a consciência dele foi instigando ele a essa busca. Então essa questão da patrística, ela é muito presente nas obras de Newman. Inclusive no Desenvolvimento da Doutrina aqui, que é uma obra recém-publicada pela Cultor, que é de extrema importância para a gente entender isso, né? Como que a consciência agiu no legado de Newman, na forma com que ele escreveu, na forma com que ele viveu. Então, é importante a gente entender isso, né? De que foi através unicamente dessa docilidade, né? Docilidade ao Espírito Santo, docilidade à verdade, que ele se deixou conduzir e, vamos dizer, abriu mão de tudo que ele tinha na igreja anglicana para poder se converter ao catolicismo em 1845. Então, ele é o grande converso, vamos dizer assim, né? Da nossa geração, né? Do século. E, assim, a conversão dele provocou um impacto muito grande em toda a Inglaterra, né? Tanto é que tem influências dele em Chesterton, Tolkien, né? O próprio Lewis, apesar que não se converteu ao catolicismo, mas teve influência também de Newman. Então, diversos pensadores e que são lidos, né, atualmente tiveram essa influência em Newman. E é devido a isso, né? A essa plenitude dele, né? Vamos dizer, essa disposição, né, em se colocar nas mãos de Deus e, como se diz, se entregar totalmente sem se colocar em primeiro lugar, né? Ele abdicou totalmente do eu dele, né? Porque ele poderia muito bem, né, continuar vivendo ali no anglicanismo e se deixar levar, né? Mas não, ele abriu mão, né, em uma atitude humilde, se colocou, né, à disposição de Deus e vamos dizer assim, atravessou o Tibre, né? Exato. Inclusive, isso já entra naquele ponto importantíssimo, né? De que, igual isso, já que consciência, né? Em latim é conscire, né? Conscire é conhecer, lembra uns pontos já do Dilma de São Vítor, né? O primeiro degrau para o conhecimento é a humildade, né? Nilma, ele sendo humilde, tanto que eu respondi isso na sua caixinha, né? A humildade de Nilma que mais assim me impetrava meu coração, porque a humildade é a disposição inicial e primordial para que uma pessoa comece a formar sua consciência, para que a pessoa ela consiga entender de que ela não é suficiente por ela mesma. Ela é necessário que se tenha outro. Esse outro acima dela e tem um outro também, digamos, também no nível dela, né? Ou até os que estão abaixo dela. E esse encontro com o próximo, né? Esse encontro com Deus, esse encontro com Deus e com o próximo, que por fim acaba sendo esse molde, né? Para o conhecimento, para a consciência, para todas essas questões. E principalmente assim, né? O Newman, quando ele faz essa crítica ao liberalismo, dentro lá da Inglaterra, né? Em Oxford, ele escreve, né? Respondendo de que a uns caras lá, né? Igual assim, para citar o povo, ele escreve, né? Igual contra esse liberalismo, para um povo que queria, digamos, deixar a religião, né? Deixar a prática da fé, como posso dizer, sobre a tutela simplesmente da razão, né? Aí Newman ele fala, pera, a razão por si só, ela só alcança, ela só alcança aquilo que, digamos, só alcança, digamos, a necessidade de Deus, né? Não alcança o ser divino. Então, se você deixar, né, se conduzir simplesmente pela razão, é uma coisa muito complicada, porque se não tem a fé, já era. Mas a razão é importantíssima nesse desenvolvimento também. Né? Bom, também é essa união. E esse encontro com o outro, né, que como se diz, a gente encontra a pessoa de Cristo no outro, né, é muito presente também em Newman, né, o apostolado da amizade e confidência que ele viveu, que ele nos deixou também, é muito, muito importante. Exato. Tanto é que o lema dele, né, Cor Loquitur, né, o coração fala ao coração.
Quer dizer o quê? Que é através da comunhão com o próximo que estaremos em comunhão com Deus, né? Então, atualmente a gente vive muito isso, né, da questão da indiferença. O Bento XVI falava que o grande mal, eu acho que foi o Bento XVI falava da questão do grande mal do século é a indiferença, né, a tratar o outro com indiferença. Então a gente tem que abrir mão desses preconceitos, né, dessas rotulações que nós temos muitas vezes. Somente em época de rede social, né, a gente rotula muitas pessoas, coloca as pessoas lá em caixinhas, né, mas a gente tem que abdicar disso, né? Colocar o nosso julgamento de lado ali para poder se abrir ao outro, né? A citação de Newman é interessante aqui também. Ele fala assim: Sim. passar ou não uma religião. E é o que a gente vê hoje, né? As pessoas acham que elas vão exercer a liberdade delas de forma plena, abdicando, né, da busca pela verdade. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Que isso não é a realidade. Então, quando a pessoa abdica, Uhum. né, nega a busca pela verdade, a gente sabe que ela se sujeita ao quê? Né? Aos vícios, às Vixe. Uhum. Sim, é, estou sim. A, a consideração assim, que eu gostaria de fazer é aquilo também que Bento XVI fala, né? Da questão de que há essa inversão, né? Entre igual, as pessoas elas buscam mais igual, a si mesmas do que ao outro, do que a Deus. Elas esquecem daquele que existe, né? E é aquela reflexão que inclusive fiz, né? A gente entra de novo naquele mito de Narciso. Narciso, quando se vê no reflexo da água, né? Na mitologia, ele se admira tanto que morre se admirando, ou como diz a versão mais conhecida, ele vai e se deixa cair no lago e se afoga. Ou seja, isso é autodestrutivo, né? Essa sociedade, as pessoas sem direção, uma pessoa indo para cada direção, porque os vícios eles têm graus, né? Tem vícios que são em algumas pessoas mais, assim, não mais benignos, né? Mais benignos, digamos, e outros que em vícios que outras pessoas são mais malignos. E essa discrepância que se tem faz com que, principalmente, as pessoas, as viciadas, né, as pessoas que se sujeitam aos vícios, comecem a ir contra si, começam a lutar entre si mesmas. Ou seja, não há ordem, simplesmente há desordem. Se não há, se não há ordem, não há obediência, porque todo mundo está seguindo uma direção diferente, ninguém tem consciência de nada, ninguém conhece o bem, ninguém conhece o belo. E ela tende o quê? A se autodestruir. Simplesmente é isso. Né? é aquela história, né? O salário do pecado é a morte, né? Então os nossos primeiros pais, né, Adão e Eva, não são prova disso, né? De que, como diz, a morte ela reinou, ela reina por causa disso, né? Reina no sentido de que ela existe por causa disso, né? Porque eles se sujeitaram a escutar a tentação, que na verdade também nos fala, né, na consciência. Então, saber formar a consciência reta é difícil justamente por causa disso, porque a gente tem as tentações. Só que, mesmo tendo tentações, a gente sabe diferenciar, né? Quando é uma tentação e quando é algo que nos conduz ao bem, né? Então, a gente tem essa guerra interna, né? Como se fosse um anjinho e um capetinho ali do lado, né? Tem os desenhos animados que colocam muito bem Uhum. isso. Porque é isso,
assim, sempre a gente tem essas duas opções, né? De fazer o bem ou deixá-lo de fazê-lo, de fazer o mal e deixá-lo de fazê-lo. Então é uma guerra constante em que a gente sempre tem que procurar, né, fazer o bem e evitar o mal, né? Então o Hum, pessoal está falando aí. São Paulo diz que a fé e a razão devem ser suas asas que trabalham juntas para o encontro de Deus. É exatamente isso. As duas caminham juntas. Porque sem essa, esses dois elementos, a consciência ela é manca, né? Ela não chega a lugar nenhum. uhum. A fé é que ilumina e a razão é que equilibra, né? Em si. Se Sim, a teve consciência um só amigo é nosso da como se a Sociedade Newman razão. que fez. Exato. Teve um amigo nosso lá da Sociedade que fez a seguinte consideração, o Marlon, sobre o papel da consciência. Aquilo que em nós produz fé, esperança e caridade, certamente provém do Espírito de Deus que nos ensina interiormente, né? Primeira Epístola de São João 2,27. E aquilo que Uhum. em nós produz desconfiança, inquietude e orgulho, certamente provém da luz, que são trevas espessas, né? São Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Então é bem isso, né? Quando a gente é tentado, né, e aquilo em nós vai produzir uma desconfiança, uma inquietude, né? Vai alimentar o nosso orgulho ali, a gente pode colocar um pé atrás e ele falar, não, peraí, isso aqui não é, né, a consciência reta que está agindo, não, né? Isso aqui é uma tentação. Mas para isso a gente pode, vamos dizer assim, né, só para finalizar aqui, colocar algumas formas práticas, né, de formar, né, a nossa consciência. Agora é contigo aí, William. Quais as formas práticas de formar a nossa consciência? Primeiro, seguindo o Formas perfil de práticas de formação formar da a. consciência, né? Um deles é esse. Muito obrigado, né? Mas assim, né? Vai lá. Desculpa O... aí. Ah, Não, não, fica tranquilo. A internet deu uma destabilizada aqui, mas tranquilo. Ó, o Padre Faus, né? Naquele livro A Voz da Consciência, primeiramente eu digo para as pessoas, né? Se você tem dúvida em questão a, digamos, a consciência, leia o livro A Voz da Consciência do Padre Francisco Faus. Tem em PDF, inclusive estava disponibilizado no meu perfil até esses tempos atrás, mas não está mais. Posso colocar de novo após. Mas leia o livro A Voz da Consciência. Lá, o Padre Faus propriamente já passa, né? Primeiro, é, primeiro nós devemos fazer um ato de fé juntamente seguindo a própria Santa Igreja, né? Vendo aquilo que a doutrina da Santa Igreja nos diz, né? É um dos primeiros caminhos. Fazendo reflexão da própria vida de Cristo, né? Que deve ser o nosso baluarte, né? Que deve ser o nosso modelo. Assim, como Cristo agiria, como aquela música do Padre Zezinho, né? O que é preciso para ser feliz, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou. Igual, a vida de Cristo tem que estar resumida assim nos nossos atos. E após isso, né, nós devemos ouvir os superiores, não os superiores somente em questão assim da igreja, né? Principalmente o Santo Padre, o Papa, que tantas pessoas têm, na verdade, não obedecido ele como superior, né? Mas parece que tentando rebaixar como se fosse um demônio. Devemos também obedecer às autoridades que, né? digamos, estão aqui, né? Digamos, ao nosso redor, os pais, né? As leis do Estado que não vão contra a doutrina da igreja, né? Aí que entra aquela questão lá de né? Não, Menor eu de acho idade não poder beber, um talvez. exemplo. É, tem uma passagem, né, em Gênesis capítulo 22, em que Abraão é colocado à prova, né? Em Uhum. que Deus, né, ele coloca Abraão à prova e pede, né?
se colocou, né, dócil a Deus e cumpriu, obedeceu o desígnio de Deus que falava com ele. Então ele foi lá no monte, né, foi sacrificar o filho, só que no momento em que ele colocou vamos dizer assim, a adaga ali para poder ferir o filho, né, o anjo interveio e falou, não, Sim. Abraão, enfim, a gente sabe o desfecho. E sacrificou o cordeiro no lugar do filho, né? Esse cordeiro também é a prefigura de Cristo, né? O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enfim, então, só para fechar nessa questão da obediência, tem uma passagem, né, em Gramática do Assentimento, né, Ensaio sobre o Desenvolvimento da Doutrina Cristã, foi o livro que eu mostrei aqui para vocês, que ele fala justamente disso, né, dessa obediência à verdade. Deixa eu só pegar a citação aqui, que eu acho que a gente pode, já, se vocês quiserem mandando perguntas aí para a gente responder, a gente vai responder algumas aqui depois da finalização dessas exposições. Ele fala o seguinte, em Ensaio sobre o Desenvolvimento da Doutrina Cristã. A supremacia da consciência é a essência da religião natural. A supremacia do apóstolo, papa, igreja ou bispo é a essência da religião revelada. Quando essa autoridade externa é retirada, a mente retorna novamente à necessidade daquele guia interior que possuía mesmo antes que a revelação fosse outorgada. Assim, o que a consciência é no sistema da natureza, tal é a voz da escritura, da igreja ou da. Então, é exatamente isso, né? E junto com a obediência, depois vem o exame de consciência, né? Que é um dos pontos principais. Tô. Opa, tá ouvindo agora? Acho que está dando um delay aí. Vou deixar você falar. Sim, sim, estou ouvindo. Tá certo. É, a segunda, uma das coisas, né, que o Padre Fausto fala para nós é a questão do exame da consciência. O exame de consciência é algo que deve ser feito diariamente, né, inclusive para nos auxiliar nesse caminho, principalmente em relação à obediência que você acabou de citar. E o exame de consciência tem que se basear naquelas três perguntas, né, que o próprio São José Maria Escrivá nos colocava, que é o que fiz de bem, o que fiz de mal, o que eu poderia ter feito melhor, né? Aí nós colocamos, digamos, a nossa consciência. Voltando? Sua conexão tá travando um pouco ainda, a sua conexão. Aguardar uns instantes aqui, ver se volta. Certo. Uh, Faz parte. Preocupa não, isso acontece.
Pode continuar, agora eu Beleza. tô discutindo bem. Mas enfim, né? O Padre Fausto ele coloca aquilo lá como o exame da consciência como uma das principais coisas para colocar nossa consciência para trabalhar, né? Baseado naquelas perguntas: o que fiz de bem, o que fiz de mal, o que poderia ter feito melhor. Porque a consciência é um juízo prático da razão. E colocando ela para agir é que nós melhor a formamos, né? Conhecendo também, tendo boas fontes, Exato. o catecismo da Igreja Católica, é, a vida dos santos, e por aí vai, né? Tem todas essas questões. Igual, em si é isso que eu teria para concluir, né? É uma obra interessante também, né? A vida intelectual do Serge Langes, eu acho que tem medidas muito práticas também que nos ajudam, né, nessa formação da consciência, né? Exato. Porque Newman falava, né, que uma religião de puro sentimentalismo é uma zombaria e escárnio, justamente por causa disso, porque a gente, além de né, agir com o coração, a gente precisa agir com a razão. E a gente trabalhar o nosso intelecto, a gente precisa formar o nosso intelecto, né? Porque Deus fala através daquilo que a gente tem na cabeça, né? Então, se a gente não se alimenta a nossa consciência com uma boa leitura, né, com leituras saudáveis e tal, como que Deus vai falar, né, através da consciência? Então, a forma prática é alimentar, né, a nossa consciência com leituras saudáveis, né, com romances, fantasia, enfim, né, não se até apenas a doutrina, mas ter uma leitura espiritual, ter uma leitura cultural, diversificar, né, o nosso panorama de leitura para que ele possa falar com a gente de diferentes formas, né, não unicamente através do catecismo, ou unicamente na Bíblia, ou unicamente nas obras de Newman, não sei, né? Cada pessoa tem uma aptidão diferente, né? Tem um gosto diferente. Então, eu acredito que é isso, né? Uma forma prática também, né? Além do exame de consciência diariamente, né? É alimentar a consciência com leituras, né? Fazer, sei lá, 15 minutos de leitura espiritual, 15 minutos de uma outra leitura, né? Uma leitura geral. E basicamente é isso também que eu tenho para concluir. Exato. Inclusive, você já respondeu uma pergunta, que é qual a importância da literatura para a formação da consciência? Falando dos livros de fantasia, tudo isso. Exato. Você vai postar aí depois, né, as respostas do pessoal. E Sim, o sim. pessoal tinha mandado, né, as perguntas. E aí depois da live aí, eu acho que o William vai responder elas aí para Exato. vocês Eu nos vou fazer stories. isso. É isso? Isso mesmo. Se não hoje, Beleza, amanhã. então. Eu vou fazer Não, isso. preocupa não. O que não falta vai Exato. ser oportunidade. Mas, enfim, né? A principal questão, né, que foi a princípio assim que eu achei mais difícil de responder, mas pensando um pouco consegui, né, formular, era a questão assim: se a consciência se forma, logo não é inata. Então, o que nos conduz antes dela, né? Bem, aí que entra aquilo, né? Não é que a consciência não seja inata por si, né? Há sim uma comunicação já, nós já somos contrastados pela realidade desde o nosso nascimento, né? Desde quando já começamos a exercer algumas faculdades de nossa mente, da nossa alma também. Então, logo, é, conforme nós vamos se desenvolvendo como pessoas, culmina naquilo que Newman estava falando sobre a religião natural. A religião natural é regida pelo quê? Pelas leis naturais. Querendo ou não, os 10 mandamentos são leis naturais. Que você consegue encontrar pelo menos, no mínimo, 4 mandamentos sendo observados em diversas culturas, não só na cristã. As pessoas, conforme elas procuram a verdade, elas conseguem chegar aos mandamentos por si próprias, né? Não precisa, como se diz, é, falar que assassinar alguém é crime, né? Naturalmente a gente sabe que isso é contra a Exato. natureza, né? Então, é isso, né? Já é infuso na gente a questão de certo e errado, vamos Exato. dizer assim, né? Então, só que com o tempo a gente precisa trabalhar isso, né? Aí entra a questão do papel da família, né? De hoje em dia é tão atacada, entra a questão das ideologias que a gente tem que combater, enfim, acho que tem tema para muitas lives Exato. futuras aí que a gente pode esmiuçar esse tema ainda muito mais para frente. Mas o legado de Nilma também é muito voltado para a questão da educação, né? Então,
trabalhar essa questão da educação dos filhos é muito interessante para que a consciência deles seja formada ali dentro do lar, né? A nossa casa tem que ser verdadeiras igrejas domésticas, né? Então, o pessoal que tem essa disposição, né, a ler, a sentar com o filho ali para poder levar ele a uma consciência crítica de certo e errado, né, dele qual a melhor forma dele Uhum. decidir. Eu acho que é interessante, né, começar a fazer esse exercício aí Exato. com os filhos. Mais alguma questão que o pessoal mandou aí, Bem, ô William? a única questão, assim, que além daquelas lá que nós já respondemos, nessas duas, tinham mandado a respeito do papel importante da igreja exerce sobre a consciência, que por fim nós também respondemos já durante a live, né? Enfim, pelo que parece, nós já respondemos todas as questões que tinham enviado. Já Isso, finalizamos então as nossas exato. exposições. Então, se alguém aí tiver alguma pergunta, eu vou finalizar nossa exposição aqui com a oração de Nilman. E daí, caso apareça alguma pergunta aí, a gente responde depois da oração. Ok? Vou iniciar aqui. Oração em busca da verdade. Ó meu Deus, confesso que podes iluminar as minhas trevas. Confesso que apenas tu podes. Gostaria que minha escuridão fosse iluminada. Não sei se queres, mas, como podes e eu desejo, tenho razões suficientes para perguntar o que não me proibistes de perguntar. Aqui prometo que, pela graça que estou pedindo, vou aceitar qualquer coisa que sinto ser a verdade, se eu não puder ter certeza. E pela tua graça eu vou proteger contra todos os autoenganos que podem me levar a tomar o que a natureza escolheria, ao invés do que a razão aprova. Amém. Essa é a oração de Nilma, é uma oração tão reflexiva, né, que a gente dá para poder meditar quase que 15 minutos aqui só em cima dessa oração. Mas enfim, é isso que eu tinha para contribuir aí com a sua live de estreia. Espero que esse seu apostolado aí seja muito frutífero, que possa ainda dar bons frutos aí, que muita gente possa chegar, né, ao conhecimento da verdade, é, através, né, das suas respostas polemistas ou não, né, não sei aí, que de vez em quando eu acompanho, mas eu acho que a gente precisa realmente deixar esse rastro, né, que os semeadores do ódio deixaram aí, a gente precisa, vamos dizer, incendiar com a nossa disposição, com o nosso servir, esse meio aí que é tão repleto de coisa que não presta, Pois né? é. Enfim, é Muito isso. obrigado, então, né, pelas palavras, né? E eu também te agradeço muito, hein, pela essa contribuição que você trouxe já na live, falando um pouquinho sobre Newman, né? Coisa que a sociedade se dedica a fazer. E, apareceu aqui, para postar oração no feed. Depois você me manda que eu vou postar outra Ah, aqui tá. que eu tenho, que o padre Fiore me enviou para Ah, reescrever. Oração que está até em papel de digitação por máquina de ah, escrever, só para você ter ideia. ah. Mas assim, Aí aqui eu deixo o convite, fazer propaganda aqui, né? Fazer o marketing place aqui do uhum, Nilma também. Lá no WhatsApp a gente tem um grupo fechado, né? Que é o Cots of the Nilma, onde eu tento mandar diariamente citações de Nilma, poemas em português e algumas recomendações de leitura também. É um grupo fechado. Temos o grupo aberto também, que é o Amigos de Nilma, foi onde eu e o William nos conhecemos. E nesse grupo aí vocês têm que pedir lá no direct para mim para que eu possa adicionar vocês. Tem um monte de grupo lá. Tem grupo de futebol, tem vários grupos lá. Dependendo do interesse de cada um, tem grupo pois é. para todo mundo lá. Mas é isso. Agradeço demais. Muito obrigado, William. Fica Tchau, com tchau, Deus. Evan. Tchau, tchau. Não esquece de salvar a live aí não, viu? Que depois eu vou colocar lá no Não, YouTube não da vou sociedade. esquecer, pode deixar. Beleza.